Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito ao Ponto, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Eu sou Luiz Gunning e hoje eu tenho como convidada aqui para conversar comigo a doutora Caliane Nunes, vice-presidenta da Comissão da Advocacia Negra. Nós estamos no Novembro Negro e a OAB segue trabalhando para ampliar a participação das advogadas e advogados negros no desenvolvimento da classe. Hoje vamos conhecer a realidade da advocacia negra na Bahia com a nossa convidada. Doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Tudo bem, ouvintes. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sempre falo que a importância de termos convidados iguais à senhora, e vou me permitir você, porque a gente precisa sempre elevar a condição da advocacia do Estado a todos os pares, né? Isso é de uma importância, de uma suma importância. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui, por poder doar seu tempo para conversarmos sobre a Comissão da Advocacia Negra, tão combativa a comissão, é talvez uma das mais pujantes que exista, que me permitam os colegas e as colegas e das comissões outras da OAB, que é essa comissão. Mas eu queria começar a nossa conversa falando sobre essa influência histórica da advocacia negra. Vamos falar sobre Esperança Garcia, né? Que talvez é a nossa grande ícone nesse movimento. A Comissão da Advocacia Negra, ela é a primeira comissão da Advocacia Negra do Brasil. Acho que é importante fazer esse registro. Mas é interessante também falar dos que vieram antes, né? Das que vieram antes, como é o caso da Esperança Garcia, sim, que lá no século XVIII, né? Há quase mais de 300 anos atrás, vem nessa pautando, né, essas questões raciais e reivindicando direitos e a condição de humanidade. Então, assim, se hoje a Comissão da Advocacia Negra existe, é porque ela é fruto de uma luta histórica. Esse reconhecimento demorou, não foi, doutora? Muito. Essa foi praticamente... Há quanto tempo que Esperança Garcia veio a ser conotada na condição de advogada negra? Tem pouco, 2 anos... Se eu não me engano, mas tem pouco tempo. Sempre quem comentava era o professor Samuel Vida, que eu acho que comentava sempre. Sim, o professor Samuel Vida teve um papel fundamental nesse processo de pautar, né? Exatamente. A importância da gente enaltecer os nossos líderes, né? Os nossos líderes negros, porque isso é representatividade. É trazer à luz essa importância de termos referências negras no campo do direito. Não só no campo do direito, mas na história como um todo, né? Partindo da ideia de que quem chega primeiro conta o que quer. Então, nós também precisamos construir os nossos mártires. E Esperança Garcia é uma das mulheres que compõem, né, esse rol de lideranças que foram apagadas pela história. Apagadas mesmo, né? Sim, literalmente apagadas, né? Sim, com certeza. Tem muita coisa ainda... tem uma frase, eu não gosto. Aliás, eu já ouvi de alguns pares da advocacia que, por mais que ela seja haja mérito na fala, mas eu acho que perpassou isso, que é a luta, o termo luta. Luta por reconhecimento, luta por espaços de poder. Isso ainda é cotidiano, é diário, isso mudou, essa relação, como é que está, como é que converge. Eu sei que ainda tem muito preconceito, cotidianamente, uma coisa que muitas vezes parece clichê, mas não é, quando você chega no juizado e você vai adentrar pela porta, pelo lado da advocacia, alguém fala, não, vítima ou testemunha, sei lá, é por aqui. E você é obrigado a apresentar sua carteira. Pode dizer assim, por quê? Porque eu sou preto, porque eu sou preta, é por isso que você não está deixando eu passar aqui. Então, isso continua, é cotidiano ainda? É isso? Sim, com certeza. O processo de luta, ele é um processo que vem de muito tempo, né? Nossos passos vêm de longe, inclusive na luta. E no sistema de justiça não é diferente. Então, assim, nós temos inúmeros relatos de advogados e advogadas negras que passam por essas dificuldades, né? De chegar nos espaços da justiça e serem questionados, e a fila do cartório que dizem, passe lá para o outro lado porque você é parte. E, assim, tem uma questão que não adianta estar trajado devidamente, como o direito pede, né? A questão da formalidade, o terno, o broche da OAB, muitas vezes. E você que já ainda passou assim, por isso? Diversas vezes.
De, às vezes, acompanhar um cliente numa delegacia e ser confundida com a parente da parte ou com a parte. Né? Até na própria Polícia Federal isso já aconteceu. Você é parte, né? E na audiência de família, você é assistente social, nada contra. Né? Mas eu sou advogada. Então, a gente tem que estar o tempo todo se afirmando e dizendo. E não adianta o escarpão, não adianta o terno, não adianta o broche da OAB. Acontece todo dia. O racismo no Brasil ele é velado, então as pessoas não se admitem racista. Então é por isso que é importante trazer essa discussão racial. Porque é sempre aquela coisa, eu tenho um amigo negro, meu esposo é negro, o meu cachorro é negro, né, que a gente até ouve esse tipo de absurdo. Esse discurso velado e que as pessoas não conseguem admitir que o racismo é algo que é estrutural, que está impregnado na sociedade, mas, como não se admite, tem toda essa questão sutil, né, a subjetividade do racismo. Então, para a gente conseguir identificar, é preciso ter um olhar muito apurado e saber também fazer intervenções, porque senão cai naquela história do mimimi, né, de que não tem necessidade, de que é aquela questão da meritocracia, de que você não chegou porque você não quis, porque teve oportunidade, enfim, é todo um contexto que precisa ser combatido. Só precisava chegar num lugar como esse e dizer assim: a senhora faz parte de que condição aqui? A senhora é testemunha? A senhora é advogada? Ao invés de julgar logo pela aparência. Né? Mas é por isso que é importante a questão da formação. Porque quando nós temos esse entendimento de que é um problema da estrutura do país e que está presente no gen, né, desse país, infelizmente, tem que se ter esse cuidado, como você está sugerindo aí. Ter o cuidado na fala, ter o cuidado como vai se portar com a pessoa negra, porque já está impregnado, então acontece de maneira natural que a outra parte nem percebe. Então, a gente tem que ter paciência, né? A comissão sempre tá junto nessas situações? Sim. Assim, é cotidiano para a comissão isso? Sim, até porque a comissão é formada por pessoas negras. Então, assim, eu acho que essa comissão da Advocacia Negra da OAB, ela tem um papel que vai para além das ações diárias, que é o processo de aquilombamento. Então, eu vejo essa comissão da Advocacia Negra hoje como aquilombamento, como um quilombo, essa ideia do quilombo da união. Então, assim, a comissão da Advocacia Negra hoje, primeiro, antes de qualquer ação, ela funciona como um espaço em que você se vê, que você está com seus pares, que você se sente acolhido, porque o sistema de justiça na advocacia, né, falando assim da minha área de atuação, é solitário. Então, assim, às vezes dá medo de você chegar para poder sozinho enfrentar esse processo. Então, quando você tem uma comissão que você sabe que você pode ligar para um colega, que você vai ter uma reunião em que você vai poder falar das suas dores, isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo e é algo que a comissão faz muito bem. A comissão tem quantos membros e membras hoje? Hoje tem 70 membros. Em torno de 70 membros. É um número aceitável? Assim, ou mediante ao tamanho da situação, é ainda muito diminuto em relação ao que poderia ser? É diminuto, poderia ser maior, mas aí nós temos uma questão que é a seguinte: hoje existem muitos advogados e advogadas que ainda não se identificam enquanto pessoas negras. Então, isso é um problema, porque, primeiro, para se fazer parte da comissão, você precisa se identificar e ter uma empatia com a causa que é sua. Então, é um processo que é de mobilização mesmo, porque a própria pesquisa da OAB mostra que 8% dos advogados se consideram negros, né, dentro da pesquisa que foi feita. Você veria isso como apenas ou já 8%? Apenas. Porque talvez tenha um número maior que não tenha sido registrado, de pessoas, inclusive, que não se identificam como. Porque é uma comissão que é composta por negros e pardos. E muitas vezes essa discussão do colorismo e do pardo, a pessoa que é parda se coloca como branca, ou se entende como branca, né? Nessa questão da autoidentificação. Então, é um processo assim, que a gente precisa, de fato, fortalecer essa ideia, fortalecer a questão da representatividade e fortalecer a conscientização racial. Então... Você tem andado muito pelo interior? Você roda no interior? Rodo, sim. Né? A relação no interior é pior do que na capital? Muito. Vamos criar uma relevância, sim. A capital tem um problema, que é um problema estrutural, baseado no preconceito, oriundo, tal. O interior, isso é mais assintoso, mais? Muito mais. Muito mais. E, inclusive, na questão da quantidade de advogados, né? No interior. É muito menor. E dessa própria questão da identificação enquanto pessoa negra, né? Você já passou por algum fora esse da justiça, você já teve problemas com as forças policiais também? Eu estou perguntando isso Sim. Porque normalmente acomete disso. O que é que essa advogadazinha preta está fazendo aqui? O que é que esse preto está fazendo aqui? Ele acha que ele é advogado, ele acha que ele é o quê? Você já teve situação? Sim, não passei diretamente, mas acompanho colegas, porque inclusive eu faço parte da Comissão de Prerrogativas da OAB.
Então, assim, é tá algo... nas duas? Eu tô assim na OAB, a OAB mora no meu coração. Você tá 24 horas por dia. Mora no meu... Tô até no plantão agora. Hoje o plantão é seu? A semana toda, com o telefone. Mas é importante estar nesses espaços, porque, inclusive, tem esse cuidado de você identificar que, muitas vezes, a violação da prerrogativa, ela tá atrelada à questão racial, né? Sempre, né? Sempre, sempre. Eu sempre conto esse fato aqui, falando não sobre uma advocacia negra, no caso, mas falando sobre preconceito. Certa feita eu fui num restaurante, eu tinha vindo do trabalho, naquela época eu tinha que usar paletó e gravata por força da função que eu estava exercendo lá. E aí quando eu chego no restaurante, tinha um casal sentado, e eu não sei porque cargas d'água, ele olhou e fez assim, moço, o cardápio. Eu era amigo, eu era amigo maître, né? Eu era amigo do dono do restaurante, dos donos do restaurante. Ficou aquele negócio assim, porque as pessoas sabem da minha atuação e da minha forma de ser. Em relação a isso, qualquer tipo de preconceito. Eu peguei o cardápio, fui lá, aí mostrei mesmo, Judy. Mostrei a ele o cardápio, falei o que eu gostava, o que era. Aí no final eu falei assim, ela falou, o que é que você me recomenda? Foi assim, aí eu fiz assim, olha, eu já comi todo esse cardápio, eu conheço tudo, mas o que eu recomendo para você é isso aqui. Agora, peraí, que eu vou chamar o garçom para vir atender, que eu vou sentar na minha mesa. Me desculpa, não, fique tranquila, relaxa. Todo gordo de paletó é maître, fique tranquila. Aí fui para minha mesa, eles ficaram constrangidíssimos. Chamaram o garçom, perguntaram do que se tratava, e aí tentaram de alguma forma, ela olhava para mim e fazia algum gesto. Ficaram num constrangimento profundo. Eu normalmente passo por esse tipo de coisa. Sim. O nome disso é constrangimento pedagógico, o que você fez com ele. Constrangimento pedagógico. Eu chamo de constrangimento pedagógico, porque você vai constranger para poder ensinar de alguma forma. Porque muitas vezes quando você vai para cima, porque é agressivo, porque a intenção não é essa, que é a questão que eu trouxe no início do racismo, velado, né? Sim. Da subjetividade do racismo. Então aí a ideia é você constranger de maneira pedagógica. Se pressupõe que todo preto usando paletó é segurança, ou é maître. Ou é pastor, muitas vezes. O pastor também, já ouvi, né? Muitos homens negros advogados relatam, né? De serem confundidos com o pastor da igreja, com o segurança do shopping, porque está, né, trajado ali com o seu terno, sua gravata. Que é a questão do estereótipo, né? Então, existe um estereótipo, né, para as pessoas, que é a vestimenta, né, que é a forma como se porta, a forma do cabelo. Então, é algo que é muito delicado. Você já teve preconceito por conta do cabelo? Assim, já... Não diretamente. Você, doutora, seu cabelo. Não diretamente. Porque o nosso corpo fala. Eu acho que o corpo negro, o corpo preto, ele tem esse papel de falar, muitas vezes, sem nem precisar abrir a boca. Então, só de estar em determinados espaços, a gente percebe os olhares. Só que a questão da imposição do trânsito desse corpo também impõe um determinado respeito. Então, assim, podem até pensar, mas não tem coragem de falar. Porque é um processo que eu aprendi até na minha questão da militância e de construção, né? De entendimento do movimento negro, do movimento social, que é você ter que colocar o seu bico na diagonal e ir. Então, isso é uma coisa que eu não preciso falar o tempo inteiro, mas as pessoas percebem. O corpo fala, né? Então, assim, podem olhar torto, olhar estranho. Você percebe olhar? Ah, com certeza. Eu fui treinada para identificar racista. Foi treinada para identificar? Fui. É automático, eu não consigo, né? Tem características assim? Tem, mas aí é um processo de muito tempo de apuração, de você ter que perceber e ter a paciência que você teve para constranger pedagogicamente, porque não dá para dizer, você está sendo racista, porque as pessoas, não, eu não tô, não foi minha intenção, me desculpe. Então eu tenho que ter todo um cuidado. Tem certas coisas que perpassam, assim, exemplo do, olha o cabelo dela... Por que aquele cabelo? Isso. Olha aquela coisa. Eu acho que é uma música de Márcia Short, que é Sou Nação Rastafari, meu cabelo é massa. Sou Nação Rastafari, identidade da raça. Acho que é uma música assim. Sim, sim. E as pessoas têm essa coisa, dessa premissa de olhar e falar assim, e julgar a partir de certas situações. Estereótipos, exatamente. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco, um minuto somente, com mais Direito ao Ponto. Estamos de volta nesse segundo bloco com seu Direito ao Ponto, hoje entrevistando a doutora Caliane Nunes, vice-presidenta da Comissão da Advocacia Negra. Nós estamos falando sobre o Novembro Negro. Vamos falar
de forma mais concisa sobre o Novembro Negro. Essa condição. Aliás, tem uma coisa que eu já começo dizendo, que bom que o dia 20 é um feriado oficial na Bahia. Finalmente, né? Finalmente, graças a essa casa aqui, a oportunidade que essa casa dá, eu falo porque foi votado, a sensibilidade dos pares aqui presentes, da persistência de deputados e deputadas que entenderam que é a segunda cidade com a maior... Sai daqui, meu celular sempre atrapalhando. É a segunda cidade com a maior incidência da negritude fora da África e não tinha um feriado oficial. Era em São Paulo, mas não era na Bahia. Inclusive até em alguns municípios, né? Salvador é, depois de Lagos, na Nigéria, a segunda cidade mais negra, que é o que nós chamamos de Roma Negra, né? Salvador é uma Roma Negra. Então, assim, você tem uma data como o 20 de novembro, que faz menção a Zumbi dos Palmares, e que não é feriado, e você tem inúmeros feriados, inclusive, que são religiosos, né? E que a desculpa era, não pode, porque já tem muito feriado. Tinha uma lei, a gente sabe disso, que tinha uma lei que falava sobre o limite de datas oficiais. Sim. E precisava ser votada dentro da Assembleia, ou na Câmara Federal, uma coisa assim, para poder ser modificada. Isso foi votada, abrindo essa possibilidade. O que é uma reparação também histórica. Sim, com certeza. Não vou dizer histórica, porque a Gânia está sendo histórica, não, mas é uma reparação. Qualquer passo dado para o desenvolvimento das ações afirmativas é histórico. Porque é um processo de luta e de dor de muito tempo. Então, qualquer, assim, mínima coisa que ocorre, para a gente é uma vitória. Então, o fato do 20 de novembro hoje ser considerado feriado... Eu costumo dizer que o novembro é o mês da paciência negra, porque é o mês que se pauta as questões, é muito importante trazer as nossas dores, né, as nossas alegrias também, mas que não deve ser só o mês de novembro que tem que ser focada essa discussão. Mas é importante sim reconhecer o 20 de novembro enquanto uma data, porque faz menção a um herói nacional que foi Zumbi dos Palmares. A comissão prepara alguma coisa para o 20 de novembro? Então, todos os anos, desde quando a comissão foi instituída, existe um movimento que é feito, alguns movimentos que são feitos ao longo do mês de novembro, né? Campanhas que já foram criadas, parceria com a própria CONEM, no processo da caminhada do 20 de novembro. Só que esse ano a OAB está em processo eleitoral, né? Então, assim, estamos planejando uma formação sobre as questões raciais e as relações atravessadas, as prerrogativas atravessadas Sim. pela questão racial. Né? A ideia é trazer esse debate, mas assim, como tem esse processo eleitoral, essa movimentação toda, então esse ano, em específico, as ações vão ser mais pontuais. Mas a caminhada vai acontecer? A caminhada vai acontecer no Campo Grande e na Liberdade, né? Qual o horário? Sempre 9 da manhã, né? Porque tem a do Campo Grande que é pela manhã e tem a na Liberdade que é pela tarde, geralmente às 14 horas. Então, você estava nos 50 anos do Ilê, me permita? Eu sou louca do Ilê, sou eu. Você foi lá no... Ave Maria, eu saio do Ilê aí há 20 anos. Aí se eu não sair, eu choro, eu fico triste, não tem carnaval pra mim, como diz a música. Sou suspeita. Você sabe que eu vou comentando isso aqui, e amanhã quem vai estar conversando aqui comigo é Tatal. Tatal é uma pessoa que eu tenho um conhecimento há pelo menos uns 30 anos, quando ele começou no Araqueto. E amanhã ele vem aqui bater um papo comigo, um longo papo para contar um pouco da história dele. E é um representante da negritude, um dos grandes representantes Sim. que nós temos. Talvez, não vou dizer o maior, porque nós temos outro dentro da cultura, a exemplo de Lázaro Ramos no teatro, na televisão, e outros mais como Tô em Matéria, como meu amigo lá Pierre Onassis, Jalperi, mas Tatal. Lazo Matumbi, né? Mas Tatal, Lazo, meu amigo Lazo, dia 14 de maio. Nossa, exato. Meu amigo Lazo, amigo de muitos anos. Sim. Foi casado com a prima minha durante um bom tempo. Mas Tatal vai estar aqui amanhã batendo esse papo comigo, só para reiterar. Racismo no sistema de justiça. Né? A gente falou aqui por alto sobre essa condição de chegar no juizado e muitas vezes ser confundido. Né? Ninguém está fazendo de má fé. Creio eu que o princípio da boa fé vale para todo mundo, inclusive lá. Mas dentro do sistema de justiça, como é que isso está enraizado? Já diminuiu? Eu sei que existem ações e ações voltadas a essa conscientização, não sei se a palavra é conscientização, cabe conscientização nesse caso? Acho que talvez caiba. Mas das pessoas entenderem que igualdade existe, está aí. Mas o sistema de justiça ainda está muito preconceituoso? Muito. Muito de que forma, doutora?
É visível, assim, só não enxerga quem não quer. Você veja a quantidade de magistrados negros. Agora, em novembro, eu sei que vai ter um encontro. É só fazer, assim, parar 2 minutos para você fazer uma leitura de representatividade. Porque, assim, ainda é necessário, que não deveria, né, se fazer abordagens como essas, porque a gente precisa pautar e praticamente impor, né, uma garantia que é nossa, de você ter um processo de igualdade dentro desse sistema de justiça. Quando eu falo em magistratura negra, eu só me lembro de Luiz Linda Valoar. Aí você tá vendo uma pessoa. Só lembro dela, não consigo Aí lembrar. você vai lembrar dela, de Joaquim Barbosa, que foi sim, ministro. Joaquim Barbosa, sim. Né? Então, aí conta os dedos das mãos, da sobra. Conta no... Dá para contar, então assim, eu acho que é uma coisa que já deveria estar intrínseca na cabeça das pessoas. Não tem representatividade. Existe uma necessidade. As pessoas acham que tem representatividade? Eu não sei nem o que as pessoas acham, sendo muito sincera a você, porque, assim, é algo que é tão visível. Até a quantidade de advogados, quer dizer, 8% que se identificam, né, enquanto pessoas negras. Os indígenas nem se falam, né? 2% de indígenas, segundo a pesquisa da OAB. E aí você vai para esse contexto do sistema de justiça como um todo, e que você tem o quê? O maior número de policiais negros, né? Você tem policiais negros, né? Mas quando você vai para o alto escalão, né? Para as estruturas aí de STF, STJ, TRT, você não encontra representatividade. Eu não consigo, realmente eu não consigo lembrar. Não tem uma quantidade, mas tem um nome ou outro, então, assim, é necessário combater esse processo. É necessário pensar em ações afirmativas de inclusão para que se estimule, pensar nas questões dos concursos públicos, como é que está sendo, né, organizado o processo de cotas raciais, porque nós precisamos pautar o nosso espaço dentro do sistema de justiça. Essa questão de desigualdade das oportunidades, elas têm sido igualitárias nesse processo todo? São muitas, é muito grande, assim. Por exemplo, os escritórios de advocacia, que eu acho que é algo que é importante também falar. Nos grandes escritórios de Salvador, você conta a quantidade de pessoas negras igual aos magistrados, né? Você conta aos dedos das mãos, sobra, né? Então, assim, agora, final de ano, foto de confraternização de Natal dos grandes escritórios. Façam essa análise, pegue a foto e olhe para ver. Será que é porque não tem estagiário negro que precisa estar inserido no escritório estagiando? Será que é porque não tem advogado negro que precisa estar inserido no mercado de trabalho? Ou será que é porque o sistema é racista e as pessoas querem usar, desculpa, sei lá de que não é o meu lugar de fala, para não inserir essas pessoas nesses lugares? Né? Assim, essa semana eu ouvi um relato de uma amiga que me disse que estava nesse processo para poder entrar num grande escritório aqui de Salvador e que disseram que ela não tinha um perfil do escritório. Não tipo tem um perfil bloco de carnaval. Você é bem mais jovem do que eu. Havia um perfil bloco de carnaval. Isso, e ele aí surge nesse contexto, né? Você sabe que os blocos da Vitória, da Graça, você ia lá, você deixava uma fotinha 3x4. Isso. A primeira menina olhava você no balcão. E olhando você no balcão, ela entendia. Ali ela já dizia, olha, vai para análise. Quando você era branco, você era aprovado automaticamente. Você chegava sendo preso. Não, olha, vai para análise e nós vamos analisar. Inclusive, é uma fala pública, não estou aqui falando nada de errado. O comunicador José Eduardo fala isso em uma entrevista que ele deu, que ele foi no Bloco Eva. Quando chegou no Bloco Eva, ele foi para análise e não foi aprovado. Ele é pardo na minha porteira de Wakanda, né? E não é nem preto e retinto. Aí você imagine que essa questão do colorismo não tem como se pautar a questão racial sem falar em fenótipo. Então, assim, uma pessoa preta retinta, que é o caso dessa minha amiga que me falou, a doutora, né? Um abraço até para ela. Que disse que não tem um perfil. Que perfil? Qual é o perfil do escritório hoje? Né? Do escritório de advocacia hoje em Salvador. Tem um perfil, aí se você vai questionar, vai dizer, não vai porque ela é preta e retinta? Porque tem o cabelo crespo? Não vai por quê? Não é isso, não é porque estudou na faculdade tal, estudou na universidade. Gente, pelo amor de Deus, é feio, você não acha não? Assim, pare assim para pensar. O quanto que chega a ser ridículo. Você justificar, não, olha, porque se você estudou em faculdade B ou C, você deve ter tido um ensino inferior. Não é a faculdade que faz o ensino. É o aluno que faz o ensino. Porque o livro está ali. Você lê e interpreta se você quiser. Se você não quiser ler, você não lê. Então não dá para dizer que a faculdade é melhor ou pior. Se fosse dessa forma, você não teria aí diversos advogados e advogadas que tiveram uma instrução muito menor porque não tinha dinheiro para ter uma faculdade. Até mais porque essa coisa de renome é relativo, sabia? Mas aí você entende que é a justificativa para o racismo?
Aí as pessoas, porque tudo você enxerga racismo. Não é, gente, é a verdade, tá claro, tá nítido, né? Aponta pra não usar isso o termo você. claro, tá nítido. Alguém disse, Caliane, tudo você enxerga. Já ouvi várias vezes. Já ouvi diversas vezes. Tudo você enxerga racismo. Racismo e tudo, mas isso é verdade. Tudo você cria. E ela não foi aprovada no escritório. Não, ela ficou tão constrangida, inclusive, que ela se retirou da vaga, não vou mais. Porque é você saber já, né? Inconscientemente ou conscientemente, que você vai estar num espaço em que você vai ser retaliado de qualquer forma. No escritório de advocacia que deveria defender igualdade, que Exatamente. Deveria defender o cumprimento das leis, eu fui o primeiro a criar um preconceito velado, não justificado, e vi com um bocado de desculpa estapafúrdia dizendo que, olha... Isso acontece todo dia. E a própria questão da valorização desse advogado, né? Dessa advogada, quando vai trabalhar, a remuneração, né? As remunerações baixíssimas, e além da questão da representatividade. Então, são questões que a gente precisa pautar e precisa falar. E essa Comissão da Advocacia Negra, ela existe com esse objetivo. Porque aí, muitas vezes as pessoas... porque existe na OAB a Comissão da Igualdade Racial e a Comissão da Advocacia Negra. Existe uma diferença entre as duas comissões, porque a Advocacia Negra ela vai pautar as questões do advogado negro. É uma comissão específica para isso. E a Igualdade Racial ela vai tratar como um todo, inclusive incluir indígenas, né? Enfim, ciganos, né? Povos e comunidades tradicionais. Mas a Advocacia Negra ela tem esse foco no advogado negro, nesse desenvolvimento do advogado negro, seja no mercado de trabalho, seja na inserção no sistema de justiça, seja nos casos de racismo que venha a sofrer. Então, é isso. A diferença substancialmente perpassa por aí. Porque é sobre a categoria profissional. Você está há quanto tempo na comissão? Eu fui desde 2022, foi quando começou. Você é oriunda dos primeiros e primeiras advogados a estarem presentes na... Isso, exato. Porque assim, desde quando começou esse movimento, porque existe um movimento social que é o movimento da advocacia negra, a parte da comissão da OAB. Né? É separado, mas a OAB tem a representatividade na comissão. Então, eu chego nessa primeira comissão e eu costumo dizer que Luiz Gama e Esperança Garcia estão se contorcendo no túmulo porque somos o resultado disso. Luiz Gama, vou te contar isso aqui que eu conto também sempre. Eu estive lá no Museu Afro-Brasileiro em São Paulo e o espaço que tinha para Luiz Gama era um espaço... Assim, você já foi no Museu Afro-Brasileiro lá no Parque Ibirapuera? Sim. Era um espaço desse tamanho. Todas as vezes que eu fui, eu boto reclamação. Queria saber por que Luiz Gama só tem esse pequeno espaço. Todas as vezes que eu vou, eu boto essa reclamação. Eu vou ter que encerrar nosso programa aqui na TV. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero, nesse primeiro momento, lhe agradecer pela sua presença. Muito obrigado. A gente continua lá pelo rádio e se despede aqui dos nossos telespectadores da TV. Doutora Caliane Nunes, muito obrigado por sua presença aqui na TV Alba. Eu agradeço. Bom dia, não. Grande abraço, para não falar. Até a próxima. A gente vai intervalo e volta daqui a pouquinho. Tchau para todo mundo.